Gravar. Então, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. E olha só, pessoal, para vocês que estão assistindo aqui, sejam bem-vindos. Para vocês que estão assistindo gravada, sejam bem-vindos também, tá? E eu já tinha iniciado aqui, vou dar continuidade. Tem um livro que eu aconselho vocês lerem, procurarem. Eu vou até ver se consigo o PDF para vocês. Esse livro só existe usado, ele é do Jorge Leonardo, e é um livro que nós vamos... Alguns tópicos eu vou trazer aqui hoje, mas o que isso tem a ver com gestão de tempo, foco e disciplina, tá? Isso tem muito a ver, porque quando a gente trabalha aqui dentro da apostila, tá? A gente trabalhou aqui dentro da apostila, vocês vão ver que a gente trabalha algumas coisas específicas, tá? E a lei da maestria ensina como a gente ter sucesso em alguns amparos da nossa vida, alguns pontos específicos, assim, sabe? Então, assim, a gente trabalha muito o lado emocional dentro do Destrave e aqui a gente trabalha muito mais a questão técnica do dia a dia. Nós trabalhamos financeiro, nós trabalhamos aqui marketing, nós trabalhamos já a questão de missão e propósito, e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho. Primeiro, nós vamos entender alguns comportamentos de algumas pessoas, tá? Vai ser bem interessante, bem legal, porque essa aula é uma aula introdutória para metas, tá? Então, essa talvez seja a aula mais importante de todo o processo, de todo o conjunto. Essa é a próxima aula, tá? Que a gente vai ter do poder do tempo. Por quê? Porque se vocês não entenderem esse gráfico da maestria, que é como nós deveríamos fazer o nosso comportamento de aprendizado e execução, tá? Porque existem pontos específicos que a gente tem que ter cuidado, que é a parte de princípio, que é a parte que a gente começa um negócio e a gente se impulsiona, e aquela fase eufórica, e aí a gente tem a fase eufórica, depois a gente tem a fase da depressão, que é a fase que a gente fica meio, não sabe como executar, fica perdido, e aqui dentro vocês vão entender exatamente quais são todas essas fases, e vocês vão conseguir entender dentro de cada meta de vocês como aplicar isso, para que vocês não se sintam confusos, perdidos, e para vocês saberem exatamente se vocês têm que falar com alguém ou se vocês têm que executar alguma coisa. Então, aqui é um passo a passo de como ter sucesso dentro de uma meta. No futuro, nós vamos trabalhar metas. Mas por que eu já não coloquei metas agora? Por quê? Porque quando se coloca uma meta sem saber o que fazer com essa meta, é tão inútil quanto nem escrever ela. Entende? Então, assim, metas é bom, desde que eu saiba exatamente em que período eu estou dentro da minha meta. Se eu coloco uma meta ali de um mês, 30 dias, qual é o período da meta eu estou a cada momento? Se eu sei onde eu estou, eu sei o que aquilo me causa emocionalmente. Se eu sei qual é o sentimento que eu tenho naquele ponto, eu sei o que eu tenho que executar. Então, eu sei se eu tenho que procurar ajuda, se eu preciso de uma mão de alguém, ou se eu tenho que botar mais ação, se eu tenho que botar mais força, entendeu? Eu sei exatamente como e onde aplicar a energia o tempo todo, certo? Juan, seja bem-vindo, tá? Acho que ele não me ouviu ainda. Então, assim, é muito importante... Juan, seja bem-vindo. Saudades de ti, irmão. Então, assim, é muito importante nós entendermos essa curva da maestria, tá? Pessoal, olha só. Eu vou passar para o slide agora, tá? Vou passar para o slide e vou transmitir também pelo Instagram, porque a galera votou aqui, então agora eu vou ter que transmitir, né? Então, só vou fazer a abertura aqui do pessoal e compartilhar a tela com vocês. Cadê? Aqui. Nós paramos na aula passada nessa região aqui, nesse. Para vocês que estão assistindo online, estão assistindo aqui ao vivo, algumas pessoas não têm. Eu acho que só tu, né, Isadora? Mas tu acompanha aqui, tá? Algumas coisas da aula de hoje vai ter na apostila, algumas não vai ter. Tá? Algumas papel e caneta que vocês vão ter que anotar. Prestem muita atenção, tá? Mapa de avaliação sistêmica. Na aula passada a gente trabalhou comunicação. Lembram que nós trabalhamos comunicação, a questão das músicas e o quanto aquilo influencia a nossa vida? E os modelos de comunicação que a gente tem. E hoje a gente vai trabalhar o mapa de avaliação sistêmica, tá? Ou seja, nós vamos começar com a roda da plenitude, tá bom? Depois eu vou transmitir para o Instagram, por enquanto não. Então vamos lá, gente. O que é, para nós começar, mapa de avaliação sistêmica?
aqui, como a caneta azul, você pode ser com a mesma caneta, eu botei diferente aqui, mas pode ser com a mesma. Escreva a sua nota referente às áreas da sua vida nos quadrados, tá? Depois, com a mesma caneta, interligue os pontos, tá? O que é a roda da plenitude, tá, gente? O que é a roda da plenitude? Deixa eu explicar para vocês, tá? Nós vamos ter que entender isso aqui primeiro. Olha só. Maestria do tempo. O que significa? Deixa eu transmitir isso aqui, tá? A galera não vai entender muito, mas vamos lá. Peraí. Aí. Parece... Então, olha só, pessoal, prestem atenção nisso aqui. Ó, nós temos uma coisa primordial aqui, nós trabalhamos gestão de tempo, ou seja, o nosso tempo, tá? E aí, o que significa isso? O nosso tempo é o que nos rege. Todos nós temos o mesmo tempo todos os dias, tá? O que difere uma pessoa de sucesso ou de fracasso é o quê? A forma como ela usa esse tempo, certo? Então, olha só, eu tenho aqui maestria do tempo. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí, né? Tem alguém com o microfone ligado? Não? Não. Tá. Então não foi aqui, não. Maestria do tempo. Eu tenho o passado, o presente e o futuro, certo? Então a maestria temporal, ela é baseada em passado, presente e futuro. Passado, eu tenho uma ligação, que é o quê? A ligação entre o meu tempo, ele tá ligado, é uma ligação. O meu passado, ele tá ligado ao quê? A lembranças, tá? Essas lembranças, elas têm um modelo, elas podem ser boas ou ruins, tá? E elas têm uma razão, ou ela é de reconhecimento ou ela é de desprezo. Vamos dar um exemplo aqui, vamos lá. Olha só, isso é muito importante para vocês entenderem. Se o meu passado, eu tenho lembranças ruins, qual é a razão dessas lembranças? De desprezo. Ela é ruim, eu desprezo essa lembrança. Só que muitas vezes essa lembrança, o que ela é? Ela é um erro que eu cometi, ou uma dor, e aquilo volta o tempo todo para que eu corrija aquilo. Só que o que a gente faz? A gente tem medo, porque a gente despreza, que é o que a gente trabalhou dentro do poder do tempo, do destrave emocional. Se eu desprezo uma dor, aquela dor ainda permanece fazendo o quê? Um ciclo repetitivo na minha vida. Ela some e volta, some e volta. Por quê? Porque sempre que eu cometi um erro no passado, um entendimento é negativo sobre aquilo. Então, aquilo vai voltar para mim resolver. Enquanto eu não resolver, aquilo vai permanecer na minha vida. Então, eu tenho um elo de ligação. O passado, que são as lembranças, que elas podem ser boas ou ruins, que pode ser de reconhecimento ou desprezo. Agora, eu tenho o passado e eu tenho uma lembrança positiva. Alguém tem ali uma lembrança boa? Ah, o dia que eu, sei lá, pulei de paraquedas. É uma lembrança boa? Ah, talvez para algumas pessoas sim, para outras não. Mas vamos lá, uma lembrança boa. Essa lembrança, ela tem um modelo de ligação bom. Qual que é a razão por eu lembrar dela? É o reconhecimento. Eu lembro daquilo e fico feliz, tá? Entendam que isso é muito importante para a nossa vida. Entender que no passado a gente tem um elo de ligação, que são as lembranças. Essas lembranças podem ser boas ou ruins. E a razão. Entende que se eu desprezo, eu preciso resolver. E se ela for boa, eu quero viver de novo. Então, eu uso aquilo como impulsionar, certo? Se for ruim, eu uso como aprendizado. E aí eu tenho o tempo presente, é o agora. O agora tem que ser baseado no que o tempo todo? Execução. O presente tem que ser baseado em execução. O modelo de ligação do nosso tempo presente, ele é de executar. Vocês estão executando algo aqui, sim ou não? O tempo todo. Vocês estão assistindo uma aula, uma execução. E aí, o modelo de ligação pode ser muito produtiva ou nada produtiva. Ou seja, é produtivo estar aqui assistindo a aula? Sim ou não? Sim. Mas muitas vezes a gente entra no modo de não produtivo, que é o quê? Quando a gente fica à toa. Na maioria das vezes fazendo nada, assistindo, sei lá, uma série que não deveria. Tá errado assistir série? Nunca. Não tá nada errado. Nada, não existe errado. Está errado se tu deveria estar executando algo, mas não está. Entende?
Tu está procrastinando. Aí tá errado. E aí a razão pelo qual eu executo algo no presente? Existe uma razão. Ou eu executo porque eu amo o que eu faço, pelo prazer, ou então eu executo pela dor. Entende? Ah, quando eu tenho que fazer determinada tarefa, mas eu troco por maratonar a série da Netflix, eu estou assistindo pelo prazer ou pela dor? Pela dor. Pode ser prazeroso estar assistindo, mas eu tô me culpando ao mesmo tempo que eu estou lá. Então é dolorido, entendeu? Porque quanto mais tu assistir, mais com culpa tu vai se sentir. E aí, quanto mais culpado eu me sinto, mais eu mato a minha identidade e aí tudo vira uma bola de neve negativa na minha vida, tá? E aí entra uma coisa muito interessante aqui, tá? Futuro. Para que serve o nosso futuro? Planejamento e imaginação. Toda e qualquer imaginação, ela é do futuro. Mas, Felipe, mesmo que eu imagine algo que possa ter acontecido no passado, sim, ela ainda assim é futuro. Porque se eu imagino algo, aquilo tem chance de acontecer. O primeiro passo para a realização é a imaginação. Nós não podemos executar algo que a gente ainda não viu. A gente tem que ter pensado ou imaginado. E imaginação é pensar, tá? O modelo de ligação, ele pode ser positivo de crescimento ou negativa. Ou seja, quando eu olho para o futuro, olha que interessante isso aqui. É quando eu imagino o meu futuro, eu vejo a minha empresa crescendo, eu vejo o meu negócio, eu me imagino ganhando 20 mil reais por mês. Qual é o meu sentimento? Ele é positivo ou ele é negativo nesse caso? Levanta a mão se é positivo. Quem acha que é positivo? O sentimento, se eu me imagino no futuro ganhando 20 mil reais, esse sentimento é positivo? Sim ou não? Sim? Aí que tá. Não é necessariamente positivo. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela pode até tentar imaginar o futuro dela, tá? Ela imagina o futuro dela, ela imagina ela com 20 mil reais, porém, o sentimento que ela tem é de medo de perder aqueles 20 mil reais. Sabe o que acontece com essa pessoa? Nunca vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então, o sentimento, na verdade, determina. Eu posso imaginar o futuro, eu posso ver o futuro, mas se eu me imagino ganhando dinheiro e eu começo a ter medo de perder aquilo que eu nem tenho, então eu nunca vou ter. Então, quando vocês imaginam o futuro, avaliem, entende? Se é de positivo, de crescimento ou negativo. Não significa que eu imagine um futuro positivo e ele seja positivo. Se o sentimento for negativo, ele nunca vai ser realizado. Entende? Propósito e fé é a razão pelo qual eu executo. Ou seja, a imaginação, eu tenho futuro, planejamento de imaginação, positivo de crescimento ou negativo, e a razão pelo qual eu planejo meu futuro, pelo propósito ou fé, ou rancor, mágoa e falta de fé. Como assim propósito e fé? Eu olho para os meus 20 mil reais que eu estou ganhando e eu me sinto feliz, alegre. Eu tenho um propósito de ajudar pessoas e com isso eu faturo 20 mil reais. Ajudar empresas, fazer elas faturar mais, ganhar mais, atingir mais pessoas, para que o trabalho dela mude a vida das pessoas que ela atende. Esse é o meu propósito. Agora, existem pessoas que se baseiam pelo rancor. Ou seja, eu vou provar para fulano que eu não sou o merda que ele diz que eu sou. Perdão o palavrão. Entende? Mas era para fazer impacto mesmo. Tem gente que o impulso para realizar algo é dor. E aí sabe o que acontece? Quebra a cara. Porque ele pode até conseguir o dinheiro, mas ele jamais vai conseguir. Por ele ter feito pela razão errada, o que acontece? Não vai ter sucesso. Entendeu? Não vai ter sucesso. Simplesmente isso. Ele pode ter dinheiro, jamais sucesso. Ficou claro, pessoal? Essa parte? E aí, essa parte aqui é muito importante, porque agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Roda da plenitude. Agora, com a caneta azul, escreva a sua nota referente às áreas da sua vida nos quadros, depois com a mesma caneta interliga os pontos, tá? Então, olha só. Com a caneta azul, o que vocês vão fazer? O tempo que vocês dedicam a cada área da vida de vocês, vocês vão colocar. Nos quadrados, tá? Então, vocês podem colocar. Quanto tempo do dia de vocês dedicam para cada área da vida de vocês? Num dia. Tem áreas que, logicamente, é menos. Mas, por exemplo, assim, para o trabalho. Quanto tempo do trabalho?
Não necessariamente num dia, tá? Mas podem colocar num contexto geral. Tipo assim, quanto tempo vocês acham que dedicam para cada área num período de tempo? Vamos botar 30. Acho, Oi? podia ser assim, uma nota de 1 a 10, porque eu acho que ia ficar mais fácil. Isso, mas é uma nota de 1 a 10. Perdão, é Ah, uma tá. nota de 1 a 10. Perdão, eu me enganei aqui, tá? Eu até coloquei de 1 a 10. Sim, é de 0 a 10, na verdade, né? Então, coloquem ali a nota que vocês dão de tempo para cada área da vida de vocês. Pronto? Fechou? Pessoal, agora eu quero que vocês deixem a nota, porque isso aqui nós vamos usar no futuro, tá? Certo? O que nós vamos trabalhar agora? Quanto tempo do seu tempo você... Eu quero que vocês coloquem aqui. Quanto do seu tempo vocês ficam atrelados a lembranças boas ou ruins do passado, no total? Quanto tempo do dia de vocês ficam pensando, ficam lembrando coisas do passado? Quanto tempo da vida de vocês? Num dia, tá? Ao vivo aqui, nós vamos colocar o carregador do celular. Vai dar certo. Agora, quanto do seu tempo você fica planejando o seu futuro ou pensando como vai ser daqui a algumas horas, meses ou até anos? Quanto tempo vocês ficam pensando no futuro de vocês? Tipo assim, fica viajando no tempo, sabe? Lá longe, imaginando como as coisas vai ser, seja boa ou ruim, tá? Não importa. É quando vocês ficam olhando para o futuro, imaginando, tentando entender uma situação ou tentando imaginar como a situação vai acontecer. Quanto tempo de um dia de vocês passam? Podem colocar, tipo assim, sei lá, em horas, tá? Tem problema. E quanto do seu tempo você fica de fato no presente? Execução. Executando. Tipo, tô aqui, tô executando. E aí, quem terminou pode compartilhar. João, tu já escreveu? Então manda aí para nós. Compartilha aí com nós. Esther, compartilha com nós.
Então, em relação a quanto tempo do meu tempo eu estou aqui de fato presente, eu fiquei com uma dúvida, porque às vezes quando eu estou executando alguma coisa, tá? O meu pensamento também tá junto ali. Então, ao mesmo tempo que eu estou executando alguma tarefa, eu também posso estar pensando em alguma outra coisa, Sim, dependendo da tarefa e da atenção que essa tarefa exige de mim, sim. né? Agora, quanto do seu tempo você fica atrelado a lembranças boas ou ruins é praticamente zero. Não tem Tipo, acontecido comigo, só, né? sim. Quanto do meu tempo eu fico planejando o meu futuro o tempo todo. Fico imaginando, fico pensando, Uhum. pesquisando alguns projetos, né? E Sim. do que eu tenho feito agora em relação ao que eu estou empreendendo. Aham. Então, penso muito. Sim. E quanto do seu tempo você fica, de fato, no presente? Até quando eu estou no meu presente executando as minhas tarefas, eu não deixo de pensar em No outras futuro. coisas também. Aí, Sim. Entendi, entendi. Alguém mais quer compartilhar, João? Ou Naira? Fica à vontade. Obrigado, Esther. Vai lá, Naira. Compartilha com nós. Rapidão. Tá, com relação a quanto do meu tempo fico atrelado a lembranças boas ou ruins do passado, eu coloquei em porcentagem, Sim, pode coloquei ser. 10%. Acho que Tá. lembro em alguns momentos, se tiver conversando com alguém, e aí de alguma maneira vier a remeter esse assunto, né? Sim. De lembranças, mas não fico muito atrelado ao passado, não. Entendi, bacana. Quanto do seu tempo planejando o futuro, acho que 40%. E quanto do seu tempo de fato no presente? 60%. A maior parte do tempo eu estou focada no que eu estou fazendo mesmo. E Show. aí tem os momentos que eu estou, por exemplo, o meu planejamento para o futuro agora é estudo. Então, a hora que eu estou estudando, eu estou o tempo todo ali pensando no meu futuro, pensando em como eu vou, nessa minha preparação para a prova e na prova mesmo, como eu vou para a biblioteca, eu vejo muita gente que está na mesma vibe que eu, assim, estudando também. Então, a gente conversa muito sobre isso lá. E como eu vou Uhum. menos para a biblioteca do que eu vou trabalhar, então eu coloquei essa porcentagem para os estudos e 40% para os estudos pensando no futuro e 60% no trabalho. Tá certo, perfeito. Gente, e aí, olha só. A gente chama isso de depressão temporal. O que que é? Depressão temporal. Ou seja, é como a gente tem que usar o nosso tempo, tá? Para a gente saber que não tem que ser exatamente assim, não necessariamente assim. Depressão temporal a gente divide em três coisas: ansiedade, estresse e sucesso, tá? Depressão temporal seria, vamos lá, olha só. Depressão temporal é quando uma pessoa ela entra em estado depressivo, é uma pessoa que fica fechada. Ela passa 80% no presente, tá? Olha só, 80% no presente, 10% no futuro e 10% no passado. Ela passa, é aquela pessoa que não é que ela está em depressão, mas é aquela pessoa que ela tem uma rotina tão fechada e uma rotina ruim, tipo assim, ela vai para o trabalho, pega o ônibus de manhã, fala na. Ela É vai. só estar sobrevivendo, né? Ela só está sobrevivendo. A mesma coisa ela faz todos os dias por anos. Ela acorda, nem toma café, sai correndo, pega o ônibus, vai para o trabalho, chega no trabalho, reclama de tudo, volta do trabalho, toma banho, senta na frente da televisão, vai dormir e repete no outro dia. Ela não planeja o futuro e também não prefere nem lembrar de nada do passado que é para não ter que resolver. Entendeu? E ela passa 80% no presente. Ela só sabe executar. Ela vai ter um chefe pro resto da vida, entende? E vai reclamar de tudo o resto da vida. Entendeu? E tem gente que quando sai disso busca voltar para isso. Incondicionalmente. Não se esforça para planejar o futuro para aprender com o passado. Ansiedade. Uma pessoa que passa 30% no presente, 10% no passado e 60% no futuro. É uma pessoa ansiosa. Entende? É quando a gente considera uma pessoa que ela está ansiosa. E o meu bateu Estresse. bem certinho. Oi? Meu porcentagem, coloquei essa daí. 30, 10, Até 60? assustei aqui na hora que eu abri aqui. É sério, Juan? E aí? Ansioso, Juan?
Ansioso, agora eu vi. Agora eu tinha certeza. Entendeu? E aí agora tu vai entender exatamente que às vezes a ansiedade, tá, gente? Juan, até para ti entender isso, não significa que tu é um ansioso ruim. Às vezes é só uma questão de tu ter medo de executar mais, entendeu? Então, por exemplo, assim, tu fica planejando demais o futuro e não coloca em prática. O que está faltando para ti? Prática. Está faltando o quê? Gente, tem uma coisa errada aqui, tá? Agora que eu vi, tem uma porcentagem errada e nós vamos corrigir, tá? Então, olha só, estresse, 5% no presente, tá? 80%, 5% do presente, 85% no passado e 10% no futuro. É estresse. O sucesso tá invertido aqui, tá? É 60% no presente, 10% no passado e 30% no futuro. Consertem aí, por favor, tá? Me perdoem. Até não vou dar ESC agora, porque a gente está no meio da aula, mas para vocês que estão assistindo aí, invertam isso, tá? 60% no presente, 10% no passado, avaliando e consertando meus erros ou lembrando para impulsionar, e 30% planejando o futuro, certo? E invertam, pessoal, o estresse, invertam também. O cara estressado é 85% no presente, 5% no passado e 10% no futuro. Substituam também o estresse. Esses dois aqui, por algum motivo, foram errados. Tá? Presente, o estresse é 85% do presente. Estressado é aquela pessoa que não planeja. E também não... ele passa só 5%. É aquele cara que realmente, de maneira nenhuma, ele se olha para ele mesmo. Em momento nenhum. Ele sabe que tem um problema, mas ele não para se avaliar nunca. Tá? Aqui também é um problema. Então, substituam esses dois aqui. Me perdoem, gente. Agora que eu vi. Mas tudo bem. Seguimos firme por aqui. E olha só. E agora? Agora entra a parte legal, tá? E agora é a hora que eu começo aqui a transmitir também para o pessoal. Então, só um minutinho. Fala, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. E aqui, eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, porque eu estou falando para os alunos, tá? Que estão aqui dentro do Poder do Tempo. E espero que vocês gostem da aula, certo? A gente vai falar hoje sobre, a gente está entrando agora sobre maestria temporal, tá? E essa aula é muito importante, vocês vão aprender muita coisa aqui, então prestem muita atenção. Pessoal, olha só, presta atenção aqui. Nós vamos trabalhar um pouco de maestria temporal. Eu expliquei um pouco de como funciona a maestria temporal e o que ela ajuda principalmente nas nossas realizações pessoais, tá? Principalmente em realizações pessoais. Por quê? Realizações pessoais. Porque lembra que eu falei para vocês que a gente como ser humano, a gente tem um nível de energia para ser usado para cada projeto um pouco limitado. Então, muitas vezes, um projeto de 1 ano, a gente precisa quebrar ele em 4 projetos de 3 meses, certo? Por quê? E aí vocês vão entender exatamente isso hoje, tá? Uma parte disso hoje. E algumas coisas eu quero que vocês vão anotando. E é muito importante vocês entenderem aqui que a maestria temporal, a gente chama de maestria porque a forma maestria. É o tempo determinado que eu falo que eu vou planejar algo, tá? E um período máximo de 3 meses. Nenhum planejamento nosso pode ser acima de 3 meses. Por quê? Porque se eu não tenho resultado nos primeiros 45 a 60 dias em um projeto, eu vou desanimar e eu não vou ter impulso para continuar. Eu desanimo porque eu não tive resultado e não vou ter impulso para continuar. Então, é muito importante vocês entenderem aqui que quando se fala em traçar uma meta, traçar um projeto, mesmo que ele seja de anos, tem que entender que ele tem que ser cortado em 3 meses, tá? É uma regra básica que eu uso e tem funcionado muito bem. E aí, eu quero que vocês entendam agora uma coisa, tá? Alguns perfis de público
tá? Ou seja, alguns perfis de pessoas que nunca vão ter sucesso. Porque não é só saber, principalmente, não é só saber o como se comportar para ter sucesso. Primeiro, eu preciso me identificar em mim se eu tenho algum comportamento negativo ou algum comportamento de escassez, que isso me mantém onde eu estou e nunca vou ter sucesso na vida. E aí, eu tenho aqui 3 tipos de comportamento. Que é a pessoa que ela é amadora, como se comporta um amador. E aí vocês estão vendo o gráfico aqui, né? Vocês estão vendo o gráfico do amador aqui. Como é que é o gráfico do amador? Vocês podem ver. Ele tem um pico de explosão. É aquela pessoa... Quem que é o amador? O amador é aquela pessoa que ela se aproxima, ela começa tudo. Ela tem um amigo que faz academia, ela... Não, porque agora eu vou fazer academia. Aí ele vai, começa a academia 1 mês e tal, aí ele começa a falhou uma vez, daí ele arruma uma desculpa para aquilo, e aí ele desiste. Entendeu? Vocês podem ver o gráfico, ele tem um pico de energia, ele não consegue lidar com ele mesmo e com as frustrações, e aí o que ele faz? Morre. Entende? Esse é o amador. E é muito importante entender que o amador, ele tem prazo de validade. Então, vocês vão entender que quando vocês conversarem com pessoas e vocês olharem o comportamento dessa pessoa, vocês vão saber como ele é e como ele se comporta, e isso é muito importante. Se eu contrato uma pessoa nova, se eu contrato um funcionário ou contrato um colaborador novo, eu preciso entender quais dos 3 ele é. Se ele é o amador, se ele é o oportunista, ou se ele é iludido, tá? O amador é aquele cara que chega assim, não, pode deixar que eu faço tudo. Uma semana depois, você foi. Acabou a energia do cara. Aí o cara já começa a arrumar desculpa, já começa a enrolar. No começo, quem vê, nossa senhora, o primeiro mês de trabalho é maravilhoso. Depois ele começa a se enrolar, ele começa não dar conta do negócio, começa a achar desculpa, entendeu? E aí vocês vão se identificar qual perfil vocês são. E aí, olha só, nós temos o outro. O outro é o oportunista. Que tipo de comportamento tem o oportunista, gente? Mais conhecido como picareta. Você já ouviu falar do picareta? Qual é o comportamento do oportunista? Ele tem uma atitude diferente. Tudo para ele é mais ou menos. Ele nunca vai ser bom em alguma coisa, mas também nunca vai ser tão ruim. Ele é o mais ou menos. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz o quê? O picareta, ele é simples. Ele vai lá, ele consegue algo, ele é do tipo de pessoa que ela é oportunista, ele vai lá e ele não tem escrúpulos, ele passa por cima do que tem que passar. Só que daí o que ele faz? O oportunista, geralmente, ele tem prazo de validade curto. O objetivo dele nunca é a longo prazo, é sempre a curto prazo. Então, ele quer entrar na empresa, ele quer as coisas logo porque ele tem um objetivo traçado. Ele vai lá, ele entra, faz o que tem que fazer e depois vai embora. Ele arruma uma desculpa, é aquele cara que entrou para ganhar o fundo de garantia. Ele não entrou para ajudar a empresa a crescer. Ele não entrou para liderar ou fazer parte da equipe. Ele entrou já sabendo que ele quer sair. Esse é o oportunista. E aí é o cara que tem os dias contados. Ele não se importa com ninguém, o que as pessoas sentem, e ele faz o que tem que fazer. E aí nós temos o iludido. Esse sim, o iludido. O que é o iludido? Esse é o cara que vai lá, ele conquista uma coisa, ele permanece mais tempo, conquista outra, e é aquela pessoa que, tipo assim, no início ele dá uma energia e tal, e aí com o tempo ele vai se acomodando com aquilo. Ele trabalha ali 1 mês, 2 muito bem, e depois o que ele faz? Até nos projetos dele. Começa bem, faz uma força, e aí ele ganha uma certa estabilidade, e ele faz o quê? Estagna. Ele só olha lá na frente o dinheiro que ele precisa. Depois que ele conseguiu o dinheiro que ele precisa para viver bem, o que acontece? Segue naquela linha. E ele só vai se mexer quando que acontece o quê? Quando DBO de novo, a coisa toda aconteceu, daí ele vai se movimentar de novo. Esse é o iludido, tá? Vocês conhecem algum desses perfis? Já viram falar de algum deles? Não? Eles são bem comuns. Agora, papel e caneta, tá? Porque o que nós vamos trabalhar aqui é muito importante. Papel e caneta. Olha só. Anotem aí. As 5 chaves para o sucesso. 5 chaves para o sucesso. Anotem aí.
Isso aqui é muito, muito importante, tá? O que vocês consideram como sucesso? Hoje, o que vocês consideram como sucesso? Cada um tem o seu. Sucesso muitas vezes é, olha só, sucesso muitas vezes é, por exemplo, já viram aquela história? Tem uma história que diz assim, o que é sucesso? Sucesso é uma pessoa que batalhou a vida inteira, montou uma estrutura, uma empresa e toda aquela coisa para no final da vida, lá quando tiver mais velhinho, poder comprar uma casinha na beira do rio para ir pescar. E para outra pessoa o quê? Ela desde sempre morar na beira do rio e viver de pesca. Já ouviram essa história? Que algumas pessoas definem sucesso por isso. Mas, na verdade, sucesso é de cada um, tá? Sucesso é tu almejar algo e tu conseguir conquistar e estar realizado e feliz, leve e tranquilo com aquilo, tá? Não importa o tamanho. Não estou falando de uma pessoa ambiciosa. Sucesso tem a ver com ambição, mas a ambição cada um determina. Ou seja, o sucesso cada um tem... O sucesso cada um tem um relógio. É como se fosse... Já viram o ar-condicionado? O ar-condicionado, ele tem um set lá. Que se tu botar 19 graus, ele vai até 21 e cai para 17. Aí ele liga de novo. Tem pessoas que são assim, todos nós somos assim. Ou tu tá aumentando o teu set para que tu tenha uma variação maior, ou a maioria das pessoas permanece, elas definiram que sucesso é 19 graus e elas vão até 21, cai até 17, elas ficam oscilando. A gente nunca fica estático, ou a gente está crescendo ou está caindo o tempo todo, tá? Mas, Felipe, qual é a primeira chave para o sucesso? Anotem aí. A primeira chave para o sucesso é a instrução, tá? Como assim a instrução, gente? Instrução. Seja, eu preciso... Todos vocês aqui têm uma área específica, né? Tem uma área específica que vocês trabalham, certo? Essa área específica que vocês trabalham, cada um tem a sua área. O quanto vocês estudam e buscam se desenvolver nessa área, entendeu? Então, assim, instrução é buscar me desenvolver cada vez mais na minha área. Desenvolvimento é um planejamento de futuro, sim ou não? Lembram que eu tenho a maestria temporal, que diz que eu passo 10% do meu tempo observando os meus erros do passado, aprendendo, olhando para as minhas conquistas do passado para que eu tenha novas no futuro, 10% do meu tempo eu uso para isso. 20% do meu tempo, 30% do meu tempo eu uso para planejar o futuro. Estudar sobre a minha profissão, para que eu fique cada vez melhor. Faz parte do meu presente ou do meu futuro? Do meu presente. Ou seja, faz parte do meu trabalho. Muita gente acha que estudar sobre a minha área para me desenvolver, para que eu me desenvolva cada vez mais, eu só posso fazer depois do horário. Porque ainda tem na cabeça a mentalidade de escola. Gente, tu estudar sobre o teu ramo, o teu trabalho, faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho. Tem muita gente que deixa para depois do horário, entende? Porque assim, durante o meu trabalho eu não posso ler um livro. Eis o erro. Eu não posso ler um livro sobre o que não faz parte do meu trabalho. Mas quando aquele livro estudar sobre o meu trabalho está dentro do meu contexto, eu preciso fazer isso, e isso é contado como trabalho. Então, a primeira regra do sucesso é a primeira regra da maestria é buscar se desenvolver cada vez mais dentro da minha área de atuação. Se eu não estudo mais sobre o que eu faço, eu nunca vou ser melhor naquilo. E aí, o teu sucesso está fadado ao fracasso. Certo? Regra número 2. Segundo, praticar. Por isso que 60% do nosso tempo tem que ser o quê? Execução. 60% do meu tempo tem que estar no presente, executando. Ah, mas Felipe, eu não sei vender direito ainda. Como é que eu vou executar a venda se eu nem tenho cliente para vender? Esse é o problema. Tu não tem cliente porque não executa. Tu não vai estar pronto para vender para depois vender. Tu vai ficar pronto vendendo. Entendeu? Então, quanto mais eu ofereço para as pessoas, e não importa quem seja, mas fulano não tem o meu perfil de cliente. Não importa. Tu tem que treinar a venda. Então, quanto mais treinar vendas tu faz, melhor em vendas tu se torna. Então, a prática é a segunda chave da maestria para o sucesso. Prática. Primeiro, eu estudar cada vez mais sobre a minha área. Segundo, praticar cada vez mais o que eu já faço. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico.
certo? E a terceira chave para o sucesso, entrega. E aí tá uma coisa, gente, que as pessoas dizem assim, eu só entrego se me pagam. Ah, eu só entrego... Ah, por que eu vou entregar mais do que eu sou pago para fazer? E aí eu tenho uma regra muito clara do sucesso para mim mesmo, e eu uso isso, e falo isso, e faço isso, e eu tenho orgulho de falar isso. Eu entrego 10 vezes mais do que eu fui pago para fazer. Sempre. Eu entrego 10 vezes mais do que fui pago para fazer. E aí eu vou falar um negócio para vocês. O amador, o oportunista e o iludido tem aquela frase que diz assim, eu só pago só para fazer isso. Porque ele acha que está trabalhando para os outros. Ah, mas a empresa só me paga isso. Ah, com o salário que a gente tem, é isso que dá para fazer. Sabe quando essa pessoa vai ter sucesso na vida? Nunca. Porque se ela não é capaz de fazer dentro do negócio dos outros, onde é a parte mais fácil de fazer, por que vocês acham que ela ia fazer para ela mesma? E aí entra uma coisa muito interessante. Quando a mentalidade de entrega, vocês acham que vocês estão entregando pouco porque vocês estão ganhando pouco, entendam que entregar pouco é ruim para vocês e não para quem está pagando. Primeiro que se tu só entregar o que tu é pago para fazer, se tu só entregar só o que tu é pago para fazer, a pessoa não vai sair de lá te indicando para outra pessoa. Entende? Segundo lugar, isso emocionalmente é péssimo para nós. Por quê? Porque tu tá trabalhando com um sentimento de dor, um sentimento de escassez, um sentimento de fraqueza. Tu tem que entender que o melhor lugar para empreender ou para trabalhar é dentro do negócio dos outros. Porque tu pode errar e não vai sair com a conta. E tu pode testar coisa nova, fazer coisa nova, dar sugestão. Ah, mas eles não ouvem. Não interessa. Faz para ti. Tu tem a oportunidade de estudar lá dentro, de pegar, de estudar e colocar em prática, sem ter o perigo de errar. Porque se tu errar, tá tudo bem. Entendeu? Agora, era no teu trabalho, era no teu negócio para te ver o custo que aquilo tem. No negócio dos outros não tem. Então, o melhor lugar para se começar a empreender é no negócio dos outros. Tá? E a entrega, lembrem essa frase, entreguem 10 vezes mais do que vocês são pagos para fazer. Porque essa é uma condição emocional. Entendeu? É uma condição emocional. E é aquela história, é o ser, desenvolve o ser e o fazer. No final, vocês vão ter resultado. Se vocês se concentrarem na vida de vocês em entregar mais do que vocês são pagos para fazer, o resultado é inevitável. E se vocês não estão fazendo isso, ou vocês são amadores, ou vocês são oportunistas, ou vocês são iludidos. Ficou claro? Entendeu? E o outro poder, a quarta chave, ou seja, a quarta chave do poder, é bem interessante, porque é o quê? Intencionalidade. Ser intencional. O tempo todo eu preciso ter uma intenção boa. Ou seja, por qual intenção você sai de casa para ir para o trabalho? Aqui é onde muda o jogo. Porque se vocês produzem algo para ganhar dinheiro, vai ter alguém na mesma velocidade tirando dinheiro de vocês. Porque se a minha intenção é tirar o dinheiro na carteira da carteira de outra pessoa, entende? Eu só ofereço o produto porque eu quero o dinheiro da pessoa, essa é a minha intenção, vai ter alguém olhando para ti querendo tirar o teu também. Então, da mesma maneira que tu ganha, tu perde. Basicamente. E vocês já passaram por isso na vida? Vocês iam para o trabalho para pagar as contas. Entregavam o mínimo possível. Antes de receber o salário, o que acontecia? O dinheiro já tinha ido embora. Na mesma velocidade que vocês tiram o dinheiro da carteira de alguém, alguém tira da carteira de vocês. Por quê? Porque a intenção está errada. Se a minha intenção está errada, o sentimento que eu tenho é ir para o trabalho pela dor e não pelo prazer e pela satisfação. Então, qual é a intenção pelo que vocês saem de casa todos os dias? Qual a intenção vocês saem de casa todos os dias? A intenção é ir para o trabalho para entregar muito mais do que eu sou pago para fazer, porque eu quero me desenvolver, eu quero aprender, porque não é pela empresa, é para mim. Eu quero ser o melhor para provar para mim mesmo que eu sou capaz, e não para mim ser um amador, um oportunista, um iludido, achando que eu estou ganhando alguma coisa em fazer e entregar menos. Ou seja, o oportunista, o iludido, o amador, eles vão para o trabalho ou para pagar conta, ou para reclamar, ou achar que estão tirando vantagem. Entendeu? E aí o que acontece? A intenção pelo que nós fizemos as coisas é mais importante do que a gente faz na maioria das vezes. Porque tu pode ser
Tu pode ser o gari ali, sabe? Que limpa a rua. Pode ser o gari que faz amizade com todo mundo, é o cara amigo da rua, é o cara que as pessoas adoram servir ele quando ele tá ali, que a intenção dele é estar ali, fazer o melhor dele. Ou você pode ser o cara que passa o dia escondido embaixo de uma sombra de uma árvore, porque tu acha que a tua profissão não tem valor nenhum. Ou porque tu acha que a prefeitura, ou sei lá, a empresa está pagando pouco. Porque tu acha que deveria estar ganhando algum direito e não está ganhando. Entendeu? E aí o que acontece? O amador, oportunista, iludido. Diferente, e a mesma coisa serve para outras profissões. O cara que é médico e vai trabalhar num concurso público para não trabalhar. Qual é a intenção de vocês em executarem as coisas? Aí as pessoas acham que elas passando num concurso público, elas não precisam trabalhar, porque tá garantido. A intenção pelo que eu faço o concurso não é para ajudar as pessoas. É para encher o meu bolso e não trabalhar. E aí a pessoa não sabe porque está depressiva e entra, tá chateada, tá indignada, a vida é uma bosta. Desculpa o palavreado, tá? Para quem está assistindo, mas é exatamente isso. Porque a intenção que tu faz as coisas, tu recebe em troca. O teu pagamento também é a intenção. Ou seja, a intenção pelo que eu faço algo é o mesmo que eu recebo. Entendeu? Então, cuidado com a intenção, a intencionalidade das coisas. Se você é empreendedor, se tu é empreendedora, busca a fazer as coisas com intenção de quê? Se eu produzo um brigadeiro, qual é a intenção de produzir um brigadeiro? É porque eu quero ganhar dinheiro? Dinheiro é uma consequência. Eu devo produzir o brigadeiro porque eu quero fazer o quê? Eu quero vender para as pessoas a sensação, o prazer de morder o brigadeiro e sentir aquele gostinho bom. Do contrário, eu sou uma pessoa que faz um brigadeiro de qualquer jeito, meia boca, para quê? Para ter mais lucro, né? E foda-se quem compra. Entendeu? Eu não estou nem aí para quem compra. Eu estou preocupado com quanto eu vou ganhar. Entende? E nós estamos com um negócio de inglês já há algum tempinho agora. Foi uma das minhas os meus últimos investimentos. E aí eu sentei, até inclusive com o Jeff, não sei se ele está assistindo aí, eu sentei e falei assim, qual é a intenção de nós vendermos inglês? Entende? Qual é a intenção? Por que nós estamos vendendo? Nós não estamos vendendo. Felipe, eu poderia dizer para a pessoa assim, olha, tu é fluente em 1 ano. Mas não, eu falo para ela assim, nós estamos aqui para que você seja, de forma rápida e prática, fluente, falando inglês em 8 meses. E eu garanto que vocês viajam para qualquer lugar do mundo falando inglês em 5. Entende? Essa é a minha intenção, que eu quero que tu fale inglês em 5 meses de aula. Essa é a minha intenção. A minha intenção não é cobrar ou ganhar por isso só. A minha intenção é fazer com que os alunos aprendam, consigam viajar, se virando em 5 meses, que sejam fluentes em 8. E nós trabalhamos para que isso aconteça. Entendeu? O financeiro é um resultado por esse nosso belo trabalho. Entenderam agora? Entende que mesmo que vocês trabalhem para alguém, o sucesso de vocês, a promoção de vocês, o avanço na carreira de vocês vem pela intenção pelo qual vocês fazem alguma coisa. E quinta e última chave é o limiar. Alguém sabe o que é limiar aqui? Sabe o que sabe o que é limiar? Sim ou não? Seguir a vocação, gente. Vocês colocarem sentimento na coisa. Ou seja, o limiar, colocar intenção, vocês já colocaram. Limiar é vocês terem fé o tempo todo no que vocês estão fazendo. Que aquilo não só faz bem para vocês, mas faz bem para todo mundo que vocês colocarem a mão. Ou seja, aquela pessoa que compra, qual é o sentimento que ela tem que ter? Ela tem que ter o mesmo sentimento pelo qual tu vende algo. Quando eu vendo algo, eu tenho um sentimento de conquista, de amor, entende? De amar aquilo que eu estou fazendo. E a pessoa que vai comprar, ela vai sentir o quê? Um sentimento de estar conquistando algo. Eu não entrego um brigadeiro para a pessoa. Eu entrego parte de tudo que eu mais vivo. Entenderam? É colocar sentimento na coisa. Fiquei claro? Foi claro com isso? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Sim ou não? Não? E, gente, agora, vamos lá. E aí eu vou falar uma coisa muito importante agora. Como conseguir energia
para sustentar tudo isso que eu falei. Gente, vocês têm alguma dúvida? Levanta a mão aqui que daí eu vou saber, tá? Quem tem dúvida aqui no Instagram, vocês podem mandar dúvida aqui, vocês podem escrever, tá? Tô quase ficando sem voz. Vamos lá. Anotem aí. Como conseguir energia para suportar a maestria? Como conseguir energia para suportar a maestria? Como conseguir energia para o nosso dia a dia? Para a gente conseguir executar tudo que a gente tem que executar. E olha só, primeiro, tá? Isso é muito, muito básico, tá? Mantenha a aptidão física, ou seja, tenha um condicionamento físico ideal, cuidado com a alimentação e com exercício físico todos os dias. Tem que ter, tá? São 7 pontos que a gente vai abordar aqui. Isso em relação a vocês mesmos agora, tá? É muito importante. Então, para ter energia, tá? Para que vocês consigam ter energia. Isso é desenvolver a energia para que eu me sinta bem todos os dias, tá? Isso é muito importante. O primeiro passo é fazer atividade física todos os dias. O segundo passo, reconhecer o negativo e acentuar o positivo. Como assim reconhecer o negativo e acentuar o positivo? Dar mais atenção para os teus pensamentos positivos, entendem? E descartar os negativos. Como eu faço isso, Felipe, na prática? Se vem um pensamento sobre o meu futuro e não sobre o meu passado. Se vier um pensamento sobre o passado, eu preciso resolver algo. Eu tenho que resolver aquilo ali. Mas se vem um pensamento sobre o meu futuro, quando eu estou executando algo, aquele pensamento às vezes tira o meu foco. O que eu tenho que fazer com esse pensamento? Ele é um alerta. O que eu faço? Nós temos uma coisa como ser humano que, olha só, o pensamento ele vem para me alertar, certo? Se o pensamento vem para me alertar, eu preciso receber esse pensamento, agradecer por ele estar me alertando e me despedir dele. Como é que eu faço isso quando vem um pensamento? Presta atenção aqui. Vocês vão olhar para cima, vocês vão dizer, obrigado, pensamento. Não, vocês vão falar, obrigado, pensamento. Desculpa, o pensamento vem. Quando vocês percebem que esse pensamento está vindo, vocês vão fazer assim, bem-vindo, olá, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Ele nunca mais volta. Porque é uma condição do ser humano de despedida. Eu insero, eu recebo, eu agradeço e eu insero, certo? Então, quando vem um pensamento sobre o futuro que eu não quero ter, obrigado, olá, pensamento, eu recebo ele, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Gente, usem essa técnica por alguns dias e vocês vão eliminar quase 70% dos pensamentos aleatórios que não servem para nada. Certo? Eles são simplesmente só alguns alertas que vocês precisam receber. Só que muitas vezes o que a gente faz? O pensamento vem e a gente fica assim, não quero pensar nisso. A gente tem uma negação. Quando eu tenho uma negação, eu estou dando atenção. Se eu nego, negar é dar atenção, gente. Negar algo é dar atenção, porque negar é uma decisão. Não aceitar é uma decisão. E aí aquele pensamento volta, fica voltando o tempo todo. Então eu recebo ele. Olá, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Entenderam? Técnica simples que trabalha o subconsciente. Segundo passo. E aí vocês têm que acentuar o positivo. O que é acentuar o positivo? Eu agradeci o pensamento e me despedi dele. Eu acentuei. Eu peguei uma coisa que era ruim e transformei em positivo. Certo? Próximo passo terceiro passo. Essa aqui é pesada. O tempo todo diga a verdade. Se existe uma coisa aqui que gasta mais energia do que mentir, eu desconheço. A energia, ela é um ciclo, ela é um consumidor de energia, é como se fosse ter um cano furado d'água. Entende? Quanto mais eu tento tapar, mais molhado eu fico. Entende? E aí não tem fim. E o gasto de energia mentindo é tão grande, mas não é na hora de mentir. O problema da mentira é sustentar ela. Uma vez que tu conta uma mentira, é como se fosse fazer um financiamento no banco com juro de 100%. O primeiro dia te custa pouco. No segundo dia tu já tem o dobro. No terceiro tu tem o triplo e assim vai. Entende?
Porque sustentar aquelas mentiras ao longo do tempo fica muito difícil. E o problema é que para cada mentira que tu conta, no segundo dia tu vai ter que contar outra para sustentar aquela. No terceiro tu já está com 3. Entende? Daqui um ano tu já se perdeu, porque tu já tem tanta mentira contada por causa de uma, que o consumo de energia da maioria das pessoas vai mais fora por causa da energia das mentiras contadas do que todo o resto. Então o consumo de energia é tão grande numa mentira que as pessoas perdem o foco da vida delas só para manter as mentiras. Entendeu? Então, cuidado com as mentiras. Falam sempre a verdade. Sempre. Nunca mintam por nada, nem por mais simples que seja. Porque o consumo é muito grande, tá? Número 4. Respeite as suas dores. Respeite o seu lado escuro. Mas jamais faça as vontades. O que é o lado escuro? Eu respeito que eu tenho um vício em doce. Eu respeito o meu vício em doce. Mas eu não vou fazer a vontade dele. E aqui entra a disciplina. Eu respeito que eu sou viciado em comer doce, mas eu não vou fazer a vontade. Ou seja, é o ato de amor consigo mesmo. E aí entra uma coisa muito interessante. Se tu negar que tu tem vontade de comer doce, mais vontade de doce tu vai ter. Mas se tu aceitar que tu tem vontade de comer doce, mais em paz contigo que tu diga. Eu aceito, eu sei que eu tenho vontade, mas eu não quero fazer isso. Eu não estou afim. Mas eu obrigado pela vontade. Eu aceito. Ou seja, respeita as tuas dores, respeita as tuas vontades ou os teus vícios, tá? Entende? Isso serve para qualquer coisa. Eu respeito a minha vontade de assistir série, mas eu não quero fazer isso no momento. Certo? Isso é muito importante. Sabe, às vezes a gente tem vontade de comer, sei lá, eu respeito a minha vontade de comer comida japonesa, mas eu preciso economizar. A Naira se identificou. Quem se identifica? Entende? Eu respeito, porque às vezes é muito mais fácil pedir, mas eu respeito os meus 10% porque eu quero fazer uma carteira de ações. Então eu estou em modo econômico. Entende? Mas eu respeito a minha vontade de comer. Eu respeito a minha vontade de pedir lanche. Eu respeito a minha vontade de comer guloseimas, mas eu quero me focar no meu corpo. Então, entende? Não é, ai meu Deus, eu tenho vontade de ficar trancando aquilo na cabeça. Sempre que a vontade vem, tu fala, eu respeito. Mas, e aí tu dá ênfase ao que tu quer fazer. É uma condição mental, são detalhes que fazem completamente diferença na nossa vida. Entendam o que eu estou falando aqui e vocês não vão sofrer na vida de vocês. Principalmente mentira e principalmente você se respeitar e respeitar as vontades de vocês, certo? Eu respeito a minha vontade, mas dá ênfase ao que tu quer. Eu respeito a minha vontade de comer doce, a minha vontade de gula, eu respeito, mas o meu objetivo é ter um corpo assim, é ter tantos quilos, entendeu? Mas não é travar. Quanto mais tu evita pensar, entendam que evitar ter uma vontade, vocês têm que gastar uma energia muito grande bloqueando aquela vontade. E só de bloquear aquela vontade, vocês estão dando atenção para ela. E quando eu dou atenção para minha vontade, no fim das contas, ela sempre acaba ganhando. Porque eu estou dando atenção para ela. Entende? Então, cuidem disso. É muito importante. Gente, quem entender esses passos aqui, de verdade, não vai ter problema nenhum na vida em executar e realizar os projetos e as metas, tá? Quinto passo, estabeleça as suas prioridades. Estabeleça as suas prioridades. Tem que saber as prioridades que vocês têm na vida. É muito importante. As prioridades que vocês têm na vida de vocês. Estabeleçam prioridades. O que é a prioridade na vida de vocês? Vocês têm que saber o que é prioridade. 6. Assuma as obrigações. Se eu prometi para mim mesmo que eu vou para a academia 5 vezes na semana, o que eu tenho que fazer? Ir para a academia 5 vezes na semana. Ah, mas Felipe, eu não tenho tempo para ir treinar. Não tem como. Sai de casa, caminha, nem que seja até na esquina e volta. O ato de fazer não é a mesma coisa do ato de como fazer. Entendo que muitas vezes criar uma disciplina não significa a quantidade de tempo, e sim o ato. Se eu falei que eu vou para a academia, mas eu tenho só 5 minutos, eu vou, faço 1 quilômetro ou 100 metros, mas eu boto o tênis, eu boto a roupa e eu saio de casa. Porque eu estou provando para mim mesmo que eu determino o que eu faço.
Ah, mas eu não vou poder hoje porque eu tenho outro compromisso. Se tu prometeu que é 5 vezes na semana e tu não pode estar na academia, não é que tu tem que ir lá malhar, mas pega, bota o tênis, nem que seja por 5 minutos, caminha na rua até a esquina e volta. Eu estou provando o quê? Para mim mesmo, que eu cumpro com as minhas obrigações. Não esperem das pessoas e do mundo que as pessoas e o mundo cumpra com o que tu acha que eles devem te dar se tu mesmo não faz isso. Jamais façam isso. Vocês estariam sendo negligentes com vocês e com todo mundo à volta de vocês. E o último passo é: ingresse no caminho da maestria e permaneça nele. Ou seja, as 6 dicas anteriores, vocês têm que ter elas num papel, escrito num quadrinho, para que vocês lembrem delas todos os dias. Ela tem que fazer parte da vida de vocês, do mesmo jeito que vocês lembram que tem que beber água ou que tem que respirar. Ou seja, vocês não lembram, vocês só fazem. Alguém aqui pensou na última vez que precisou respirar ou só respirou? Isso aqui tem que fazer parte da vida de vocês como se fosse respirar. Tem que ser automático. Vocês entendem que se tornar isso aqui automático na vida de vocês, vocês nunca vão ter problema na vida de vocês. E nem falta de sucesso. É difícil? É. Isso leva uns 3, 4, 5, 6 meses para ser instalado corretamente? Leva. Uma vez na vida, pelo resto da vida. É só manter. Então vale a pena o esforço, certo? E agora, gente, vocês têm alguma dúvida dessa parte? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou claro? Deixa eu mudar aqui a tela de vocês. Eu estou falando bastante hoje, mas é uma aula bem densa, tá? Fala lá, Juan. Pode abrir a câmera. Nossa, é só uma curiosidade que você falou em relação a falar a verdade o tempo todo, né? A gente que trabalha essa parte, né, jurídica, advogado, o tempo todo, assim, tem como a gente falar Exato, mas aí... a verdade, assim, né? Só curiosidade. Exato, mas aí, olha só, quando a gente fala em falar a verdade, eu entendo que, por exemplo, assim, eu entendi dentro da tua área, tá? São coisas diferentes. Pô, eu tô defendendo um caso, alguém... Falar a verdade sobre si mesmo e sobre as suas vontades. Entendeu? Porque quando tu tá trabalhando, por exemplo, muitas vezes, não é que tu tá mentindo para a pessoa, mas é aquelas coisas, eu vendo o que a pessoa quer, entrego o que ela precisa. É um pouco diferente. Porque, pô, se eu for falar aqui, se eu for vender baseado na dor da pessoa, ela vai dizer, eu não quero esse trem aí. Porque a pessoa, se eu for falar assim, eu vou vender para ti o quê? Eu vou vender para ti o processo, tu vai ter que fazer isso, lá dentro do processo tu vai ter que fazer aquilo. Se eu for te vender o que tu vai ter que executar, tu não vai fazer. Por quê? Porque a dor da execução, tu não tá afim. Mas eu preciso te vender o resultado disso. Ou seja, eu faço tu sonhar e faço tu entender. Então, eu vendo o que tu quer, entrego o que tu precisa para ter resultado. No final, tu sai mais feliz do que eu. Por quê? Porque tu teve resultado. Mas quando se trata de falar a verdade, é principalmente sobre nós mesmos. Tu tem que falar a verdade sobre ti mesmo e sobre o que tu está sentindo para as pessoas que estão à tua volta. Porque quando tu mente dizendo assim, eu sou bom nisso aqui, mas eu não sou, como é que tu vai provar o contrário? Vai ter que inventar mentira em cima de mentira, do porquê tu não está fazendo. No fim, todo mundo vai acabar descobrindo que tu não é bom. Ou seja, só que aquilo te custou uma energia extremamente grande, extremamente desgastante. Tu tem que usar essa energia para produzir mais sobre em cima do teu trabalho, no teu dia a dia, e não sustentando uma mentira. Gastar energia contando mentira é tão inútil quanto tentar abrir um buraco na água. Não vai, com a própria mão, assim. Não vai dar certo, te garanto. Entendeu? Ficou claro? Deu para entender? Então, é sempre em relação basicamente a nós mesmos, tá? Agora, mais legal ainda. Quais ciladas ao longo do caminho eu devo evitar? Porque eu falei aqui para vocês agora o que vocês têm que fazer para ter sucesso. E agora eu vou falar que tipos de ciladas eu devo evitar ao longo do caminho. Anotem aí. Número 1. Um estilo de vida conflitante. O que é um estilo de vida conflitante? Isso eu garanto que vocês sabem. Um estilo de vida é quando eu vivo uma vida na qual eu não pertenço naquele estilo de vida. Eu tenho um estilo de vida B, mas eu me comporto como alguém que tem um estilo de vida D. Entende? E o que acontece? Vai dar BO. Entendeu?
Por quê? Porque eu estou contando mentira. E aí eu nunca vou ficar em paz comigo mesmo. Aí sabe o que acontece? Quando a corda apertar mesmo, de fato, sabe o que vai acontecer? Tu não vai conseguir dar um passo atrás. Porque se tu dá um passo atrás, tu vai dizer assim, as pessoas vão descobrir quem eu sou. E aí tu fica fazendo o quê? Tu fica num jogo de mentira. Tentando mostrar para as pessoas que tu não é. Jamais tem um estilo de vida conflitante. Entende? Que tu fica preso. É um limbo sem fio, sem fim. Tu vai ficar preso naquele ciclo de tentar mostrar para as pessoas o que tu não é. Tá? Segundo passo que vocês têm que evitar. Orientação obsessiva para a meta. E aí entra uma coisa muito interessante aqui, tá? É quando eu sei que eu tenho que executar, mas eu fico com medo da execução e o tempo todo eu fico tentando estudar. Estudar uma maneira, olhar a concorrente, olhar como eu tenho que fazer. Eu só tenho que vender. Aí eu fico tentando achar 1000 cursos, 1000 maneiras, 1000 livros, quando na verdade eu tenho que ir para onde? Prática. Cuidado com a orientação obsessiva e não ir para a prática. 60% eu tenho que estar vendendo. 10, 30% planejando. Tem gente que vai para o planejamento, trava e vai procurar videozinho no YouTube de como fazer. Quando, na verdade, só deveria tentar fazer. Do jeito que sabe mesmo. Felipe, mas eu não sei vender. Tu não sabe chegar para a pessoa e dizer, eu tenho esse produto para vender? Quer? Se tu não sabe fazer isso, realmente, ninguém precisa de videozinho do YouTube para fazer isso. Então, cuidado, tá? Com a orientação obsessiva. Obcecado o tempo todo por procurar, fica procurando fora uma maneira, estudando como executar aquilo, quando na verdade só deveria executar. Beleza? E aí, terceira regra que se deve ser evitada. Cuidado, esse é um erro muito gravíssimo. Instrução deficiente. E aí é o oposto. São aquelas pessoas que o quê? Que acham que sabem tudo. Ah, não precisa, bobagem. Não preciso. E eu vou contar uma coisa para vocês da minha vida essa semana, tá? Que é aquela história. Eu fiz uma compra... como a gente estava com a escola em inglês, a nossa escola, ela vem... A gente comprou o método do Reino Unido. Então, a gente compra em dólar, paga em dólar, as apostilas, as coisas, tudo em dólar. E aí, olha só, olha, é falta de instrução, tá? Isso é claramente deficiência na instrução. Eu paguei através do cartão de crédito. E aí, quando você paga no cartão de crédito uma compra internacional, tu tem um imposto que é de 6 ponto alguma coisa por cento. Eu sabia que existia esse imposto. Mas eu não fui me aprofundar mais no assunto. Ou seja, eu eu perdi, na real, R$670 numa compra, tá? E por que que eu perdi? Porque eu não sabia que se eu tivesse abrido uma conta internacional, eu não precisaria pagar o IOF. Entendeu? Isso é permitido por lei. É só uma questão de quê? Falta de conhecimento técnico, falta de um conhecimento específico, por não saber. Meu cartão era internacional, não importa. Nós deveríamos ter aberto uma conta na qual nós vamos precisar, porque eu sempre vou continuar comprando, entende? Lá fora, para poder fazer as compras. Por quê? Porque daí diminui a taxa de IOF, isso é totalmente permitido, está dentro das leis. Ou seja, por falta de instrução, eu cometi um erro. Ou seja, mas Felipe, 600 e pouco não é tanto. É sim, 600 e pouco é bastante dinheiro. Na minha opinião, é muito dinheiro. Entendeu? Se fosse R$10, ainda assim, era um dinheiro que eu podia ter economizado, por falta de instrução. Então, cuidado com a instrução insuficiente, certo? Excessiva, obsessiva, ser obcecado por instrução é ruim, e a falta dela é tão ruim quanto. Número 4, falta de competitividade. É a pessoa não ser competitiva. Já viram aquela pessoa morna? Já viram aquela história do banho-maria, né? Sabe para que serve o banho-maria? Alguém sabe para que serve o banho-maria? Vocês sabem para que serve o banho-maria? O banho-maria serve para nós neutralizar as coisas. A cerveja, ela virou cerveja porque ela foi neutralizada. Antes de ser cerveja, é chopp. Entende? Só dando um exemplo. Tem gente que coloca as compotas em banho-maria. Aquelas compotas de figo, passa por o quê? Por um processo de fervura, um banho-maria. Por que banho-maria? Porque ela pausa a fermentação, neutraliza. Tem pessoa que é neutra. Ela não se posiciona em momento nenhum. Ela não é competitiva. Já viram aquela pessoa que fala assim?
O dia que eu estou preparado, o dia que eu tiver condições de ganhar a competição, eu vou competir. Sabe quando essa pessoa vai ganhar ou vai competir? Nunca, porque ela nunca vai estar pronta. Para mim competir, eu tenho que primeiro saber qual é o meu limite dentro da competição. Para mim ter um número. Eu vou competir e aí eu sei em que lugar eu fiquei. Eu sei como eu estou baseado nisso e eu sei o quanto eu tenho que melhorar. A pessoa que nunca compete, ela é morna. Ela passou em banho-maria. Ela não é competitiva em nada. Ela arruma desculpa para tudo. E a falta de competição leva a pessoa aos fracassos, tá? Quinto, o oposto, supercompetitividade. Uma pessoa que ela compete demais por tudo o tempo todo, o foco dela está sempre em ganhar. E aí o que acontece com essa pessoa? Ela não observa o processo, ela não vive o processo. E aí sabe o que acontece com essas pessoas? Elas sempre quebram a cara. Por quê? Porque ela perde amigo, ela perde dinheiro, ela perde tudo. Ela não tem... O foco dela é tão em ganhar, o foco dela está tanto na outra pessoa, ela é tão super competitiva que ela nunca ganha. Ela nunca vai ganhar. Porque ao invés de estar se concentrando nela, ela está concentrando no quê? Ela é tão competitiva Se que ela comparando, né? fica se comparando o tempo todo. Ou seja, ela nunca vai ter nada na vida, nunca vai ganhar nada. Então, cuidado com a super competitividade. Eu não sei quem falou, foi tu, Naira, né? Parabéns, bem colocado, tá? Então, cuidado com a hipercompetitividade, super competitividade. E o sexto, preguiça. Não tem nada pior. Não tem nada pior que a preguiça. A preguiça mata, entende? Mata. Mata devagar, com calma, entendeu? E o problema da preguiça é que ela é um estado confortante. As pessoas se sentem confortadas em serem preguiçosas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é muito importante, tá? Olha só, eu estudo o comportamento das pessoas há muito tempo, tá? E eu tenho, só o ano passado deve ter sido já foi mais de 4.000 horas de atendimento. Com esse ano já deve ter passado muito mais do que isso. Estudando o comportamento das pessoas. E sabe o que eu notei? A diferença de quem tem sucesso do que tem fracasso? As pessoas que têm muito sucesso na vida, elas não têm preguiça. Elas se mantêm sempre em movimento. Sempre em movimento. Porque, olha só, já viu a história do avião? O avião usa 100%, de 80% a 100% das turbinas, de toda a força de compressão para decolar. Depois que ele está lá em cima, ele usa muito pouco. 10, 15, 20%. Só. Então, 90% do tempo do avião, ele passa só em 10, 15, 20%. Quase que dos 80% a 100% na partida. O que as pessoas não entendem? Tem aquelas pessoas que são assim. Elas vão lá, botam uma energia, começam, quando a coisa está andando, bate aquela preguiça, entendeu? Quando ela tem que voltar de novo, ela leva um espaço de tempo de 1 mês. Por quê? Porque arrancar é muito difícil. As pessoas que têm sucesso, elas vão e elas permanecem indo na mesma velocidade. Elas entenderam isso. Então, a pessoa... é nítido isso. A pessoa que acorda às 6 horas da manhã, vai para a academia, volta, tudo é na corrida, ela toma café, ela tem os estágios da vida dela certinho, ela corre, vai para o trabalho, volta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar. É uma pessoa que realiza muito. Por quê? Ela entra na velocidade e se mantém na velocidade. O problema daquela pessoa é que ela vai lá, executa e para. Aí ela começa a olhar o celular, ela dá uma parada, aí ela vai, o que eu tenho que fazer? Até ela recuperar a atenção dela, conseguir se focar de novo, ela vai lá, deu 15 minutinhos, dá aquele picozinho, tocou o celular, você foi, volta para lá. Essas pessoas nunca vão ter nada na vida. Então, cuidado com a preguiça. As pessoas que têm sucesso têm uma rotina extremamente estabelecida. Elas acordam, entende? Fazem exercício, se alimentam direito, fazem o que tem que fazer, correm. E aí tu pergunta para essas pessoas se a vida dela é ruim. Ela fala, cara, eu amo a minha vida. Eu amo, eu preciso do movimento. Quanto mais no movimento tu tá, mais no movimento tu quer estar. Entende? Quanto mais preguiça tu tem para executar algo, mais preguiça tu vai ter, menos resultado tu tem. E aí aquela coisa assim, fulano é viciado em academia, em crossfit, é viciado nisso, viciado naquilo. Olha a vida da pessoa. Olha a vida da pessoa. Vai lá. Eu conheço a árvore pelos frutos. Basicamente isso. E os frutos não é só financeiro, é tudo. Entendeu? É basicamente tudo. Tudo na vida dela. Até vou parar de compartilhar aqui para nós voltar. Próximo é danos. Mas o que são danos, gente?
Danos. Eu tenho que ter um senso de observação, entende? Com as coisas que podem me prejudicar ao meu redor. Porque isso pode acontecer, são coisas externas. Então, eu tenho que ter um pouco de atenção, eu tenho que me cercar e entender a maldade do mundo, não para fazer maldade, mas para que aquilo não me atinja. Porque o cético, aquela pessoa que acredita assim, que acredita em coisas como assim, nada vai me acontecer. Vai nessa, entende? Eu preciso, é meu dever entender que as pessoas, sim, têm maldade, tem pessoas maldosas. É meu dever entender que o colega do trabalho, às vezes, é super competitivo. E ele não está lá para dar resultado, ele está lá para me atropelar, ele está lá para fazer o mal. Eu preciso ter a sensibilidade de entender que existem pessoas assim. Por quê? Porque eu preciso me proteger dessas pessoas. Entendeu? Eu não posso simplesmente ser cético e acreditar que eu sou o mago, nada vai me acontecer. Isso não existe. Entende? Então, menos ceticismo e tem que ter o quê? Danos. Entender que danos podem me acontecer. A gente está vulnerável. E estar vulnerável, ter consciência que a gente é vulnerável, é uma forma de se proteger. Entendeu? Porque assim, eu não posso viver igual um mongolão na rua. Eu tenho que estar um mínimo alerta. Entende? Um mínimo alerta. Entendeu? Próximo. Cuidado com drogas. Cuidado com as drogas. E aí, gente, as drogas vocês sabem qual é a maior droga do mundo hoje? É considerada a maior droga do mundo? Vocês sabem? Chuta aí. Quem sabe? Quem acertar, eu vou achar um outro livro desse e vou mandar para casa da pessoa. Quem acertar? Qual? Pornografia. Não. Celular, rede social. Não vou falar mais, só vou falar no final. Mais alguém quer falar? Vocês do Instagram também. Se vocês acertarem qual é a maior droga do mundo hoje, eu mando o livro para casa de vocês. E aí? João? Procrastinação. Não. Isadora, quer chutar? Cigarro, o pessoal botou aqui. Também não. Vou chutar as minhas drogas, né? E os remédios controlados aí. É uma boa. Não é não. Não, vai lá. Próximo. Mais alguém quer chutar? Ninguém acertou, gente. A maior droga do mundo hoje é o açúcar. Disparadamente. Muito. Eita, tô aqui com uma sacola de bala agora, nesse exato momento. A maior droga do mundo, gente, é o açúcar. Me dizem quantas vezes no dia vocês comem algo com açúcar? Entende? Muita. E o açúcar, gente, ele desacelera tudo. Tudo, tudo. É a maior droga do mundo, é o açúcar hoje. As pessoas não vivem sem. Entende? Uma vez era luxo, hoje é droga. Entende? A maior droga do mundo hoje é o açúcar. Então, cuidado com as drogas. Entende? E aí vocês falaram todas elas mesmas. Redes sociais. Primeiro porque toda vez que tu entra numa rede social que não é para trabalho, entende? Não é que é ruim, tá? Muito pelo contrário. A rede social é bom quando a gente sabe usar, entende? Entendeu? Agora, pornografia é uma droga. Tudo que é vício, cuidado com os vícios, tá? Aqui botaram drogas, mas na verdade são vícios. Todos os vícios, tá? Cuidado com eles, tá? Cuidado. E aí, o nono cuidado. Cuidado com prêmios e medalhas. Cuidado com o pódio. Cuidado. Por quê, gente? O que tem a ver cuidado com prêmios e medalhas? Mas, Felipe, não é bom ganhar uma premiação? Depende. Tem pessoas que ficam presas naquele momento o resto da vida tentando viver aquilo de novo e não avançam. Entende? E tem pessoas que se motivam só pelo pódio e esquecem o quê? A jornada. Nenhuma dessas duas vive. Tem gente que só interessa o pódio. E aí a pessoa esquece a jornada. E aí sabe o que vai acontecer? Nunca vai ganhar o pódio. Cuidado com o cargo que vocês querem, às vezes, eu quero aquele cargo na empresa. Cuidado. Porque às vezes se esquecem a jornada. E o que vai dar o pódio é a jornada. Entendeu? E então, quando vocês usam como muita motivação o pódio, vocês estão condicionando algo externo à minha motivação. E essa motivação não depende de mim. Entende? Não depende só de mim. Então, o que eu faço?
Agora, se eu colocar uma meta de emagrecer, essa meta só depende de mim? Porque eu estou concorrendo só comigo. Então, eu vou conseguir atingir essa meta, sim ou não? Se assim eu desejar, sim. Eu tenho tudo ao meu favor. Quando eu concorro por uma medalha, um pódio lá fora, eu estou concorrendo com quantas pessoas? Sei lá, eu nem sei quem são meus concorrentes. E aí eu crio uma expectativa errada. E aí eu esqueço que, na verdade, para mim conseguir a medalha, eu tenho que me transformar numa nova pessoa. Se eu quero a medalha lá da natação, eu tenho que me tornar o quê? O melhor nadador. Mas para isso eu tenho que me concentrar em mim. Quando eu olho só para a medalha, eu esqueço. Eu esqueço principalmente de mim e da minha felicidade. E aí, olha só, 10º, vaidade. Por que vocês acham que a vaidade é uma coisa ruim? Por quê, gente? Vaidade. Acho que tudo em excesso é ruim, né? Todo extremo faz mal. Todo extremo causa outro extremo. Meu avô sempre falava isso para mim. Por quê? Entende? Olha só, todo extremo causa outro extremo. E aí o que acontece? Vaidade. Vaidade é eu achar que estou pronto. A gente pode ter 1 ano de idade, pode ter 0 anos de idade, pode ter 90. Tu nunca vai estar pronto. Por quê? Primeiro que o trabalho nunca tem fim. Entendam isso. O trabalho nunca tem fim. Nada tem fim. Mas nós sim. Entendam isso. Então, cuidado com a vaidade, tá? Cuidado com a vaidade. A vaidade nada mais é do que uma opinião formada de mim para mim mesmo, que nunca muda. Então, eu não evoluo. 11º passo, seriedade absoluta. O que é seriedade absoluta? A pessoa que é extremamente convicta. Convicção excessiva. Só que é assim e pronto. Cuidar, fulano, não, cara, olha, é aquele cara que não ouve a opinião de ninguém. Nunca. É assim e acabou. Ele tem aquela ideologia, e, gente, pelo amor de Deus, hoje a gente vê isso na política descaradamente. O cara com uma ideologia que eles não ouvem o que a população quer, não querem saber o que a população quer, eles simplesmente chegam e impõem o que eles acham que é certo. E dizendo assim, isso é bom para vocês. Não, peraí, como assim é bom para nós? Tu nem perguntou? Como é que é bom para nós? E não tem lado, gente. Isso é claro. As pessoas estão tão perdidas que elas se deixam um cara dizer assim, isso é bom para você. Eu vou cortar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E isso é bom para você. Como assim é bom para mim? Tu nem sabe o que eu quero. Vocês já viram pelo político perguntando assim, pessoal, o que vocês querem que a gente faça aqui para vocês, para melhorar? Vocês já viram isso? Então, prestem muita atenção nisso aqui. Cuidado com a seriedade absoluta, porque as pessoas hoje têm muito disso. Entende? Elas são convictas do que elas querem fazer, não do que é melhor para vocês. E se vê muito na política. Não tem lado, não tem partido, não tem nada, é qualquer um. Então, cuidado com isso, tá? Quando as pessoas não fazem à vontade. Entende? São pessoas que têm ideologia completamente formada e elas mentem para executar a mesma ideologia. Cuidado. Inconsistência. O que é inconsistência, gente? Esse é o 12º passo, gente. É o penúltimo, tá? Inconsistência. O que é uma inconsistência? Ser inconsistente. Oscilação o tempo todo. Eu acho que o problema não sou eu. Então, o tempo todo eu fico oscilando, sabe? Eu fico trocando, são aquelas pessoas que a gente fala que tem dupla personalidade, não tem nada a ver com isso, tá? Entende? Tem a ver com o quê? Oscilação, tá? São pessoas inconsistentes. Elas são inconsistentes no que elas falam, no que elas fazem, no que elas dizem, entende? Não dá para confiar. Ninguém confia numa pessoa inconsistente. Tu olha para a vida da pessoa e tu vai ver que ela trocou de projeto 300 vezes. Inconsistente. E tu vê ela falar, ela é o cara. Mas tu olha lá, quanto tempo ela está trabalhando naquilo? 3 meses. 2 meses. Aí ela já começou um outro projeto, é uma pessoa que é inconsistente. Cuidado com os inconsistentes, é um problema, tá? E o último, perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? É a pessoa que se prende extremamente a detalhes. Eu só vou vender o dia que o meu produto tiver 100%. Eu só vou vender o dia que eu tiver certeza que isso aqui vai estar bom.
nunca vai vender, porque nunca vai estar bom, porque as coisas nunca estão prontas. A gente sempre pode melhorar. E a pessoa que é perfeccionismo, ela se prende a um idealismo que não existe, entende? Porque o perfeccionista vai sempre tentar achar perfeição, e a perfeição não existe de fato. Não nos objetos, pelo menos. Entendeu? Não existe. Nós somos perfeitos? Não. A gente tem falhas o tempo todo. Entende? Nós somos perfeitos em questão de estrutura física, mental, emocional, espiritual? Sim. Mas somos falhos do mesmo jeito. Entende? Então, o perfeccionismo em excesso não é bom. Certo? E aí, gente? Gostaram da aula de hoje? Estão gostando? Foi bacana? É uma área bem densa, né? E, mas Felipe, por que tu abordou tudo isso hoje? Tá? Por que eu tô abordando esses assuntos hoje? Porque a gente vai partir para metas. E aí, entende que se eu não eliminar esse contexto, se vocês forem para metas, vocês vão cometer erros. Hoje, vocês sabem, vocês entenderam que, olha, não é simplesmente executar uma meta. Eu preciso estar preparado para executar uma meta. O erro das pessoas é não se preparar para executar a meta. Eles acham que ter uma meta já tá bom. Mas tu tá preparado para aquilo? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Estou preparando vocês. O tempo todo eu preparo vocês para que vocês possam executar as metas de vocês. Entendeu? Era muito mais fácil eu vir aqui jogar meta e fazer tudo o que tinha que fazer. Mas não, eu estou preparando vocês. Vocês estão achando interessante? Vocês gostaram dessa aula? Ficou bom? Ficou legal, né? Bem densa, como eu falei, mas é muito legal. Rolou a anotação aí? Dos itens e tal? Cara, é isso, tá? Isso é primordial. E olha só, pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido também. E essa aula, vocês podem ver que está um pouco fora de contexto com o que a gente fala aqui no Instagram também, tá? Porque os alunos que estão aqui, eles já passaram pelo destrave emocional, tá? E é um pós-mentoria, ou seja, depois que vocês estão prontos, que vocês passam, vocês eliminam a parte ruim das emoções de vocês, vocês colocam as emoções no lugar, vocês estão preparados para agir, colocar em prática, ter resultado financeiro no trabalho e ter sucesso na vida de vocês, vocês entram no próximo programa, que o nosso programa aqui é sobre gestão de tempo, foco e disciplina. Ou seja, é ensinar vocês a colocar em prática, ação prática, vocês terem resultado de fato. Vocês estão bem emocionalmente. Por isso, eles estão aqui hoje, né, para a gente colocar cada projeto deles em prática e para que eles tenham resultado. E todos eles têm um super resultado aqui, certo? Mas primeiro eles passaram pelo destrave emocional, que é o assunto que a gente mais aborda aqui dentro do Instagram, tá bom? Então, assim, essa foi só uma aula para vocês entenderem um pouco do que rola aqui também. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço, beijo no coração de vocês e nos falamos aqui no Instagram. Daqui a pouquinho eu vou estar aí respondendo mais perguntas, que tem mais perguntas lá para responder. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Compartilhar? Não. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, sinto muito. E, pessoal, vamos lá. Nós aqui agora. E aí, vocês gostaram? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podem abrir o microfone, podem perguntar. Fiquem à vontade. Vai muito de encontro com o nosso encontro de mais cedo, né? Exato. E me abriu ainda mais a mente para aqueles projetos que a gente já vinha pensando e nos métodos que eu vou trabalhar para executar realmente. Exato. É muito importante tu aprender isso, principalmente porque, dependendo quem tu tem como cliente, porque acaba sendo mentora, né? Quem tu tem como cliente, às vezes, tu vai ver que tu vai precisar trabalhar esse tipo de coisa. Porque muitas vezes, gente, o que acontece? Vocês viram que nós levantamos vários pontos aqui do que deve ser feito e do que deve ser evitado, entende? E aí, o que acontece? Muitas vezes, vocês vão ter alguém na jornada de vocês que está com um problema. E aí, vocês vão saber orientar essa pessoa. Ou de alertar ela para que ela não cometa o erro, ou ensinar ela para que ela passe a executar alguma coisa. Por isso que eu passei aqui os 7 passos para que coisas que a gente deve fazer e os 13 passos que a gente deve evitar. Às vezes é muito mais sobre o que eu não devo do que eu devo, entende? Então aqui ficou bem completo para vocês entenderem. Muito bom, Isadora, obrigado por compartilhar. E aí, pessoal, é muito interessante aqui a gente... Deixa eu ver se alguém mandou mensagem no chat, eu acho que não. É muito interessante a gente debater um pouco sobre esse assunto, e eu estou até sem voz aqui, forcei bastante. Eu ainda estou com o costume de falar muito alto, botar muita entonação. E
Isso é bom para o dia a dia de vocês. Então, o que eu quero que vocês façam? Pratiquem isso. Por quê? Porque a partir daqui 15 dias, a gente vai ter uma aula, e eu vou avisar vocês, que vai ser sobre uma área da vida específica, que a gente sempre faz. Foi financeiro, e agora vai ter uma outra pessoa, um convidado, e aí eu vou colocar no grupo os assuntos e vocês vão poder escolher lá qual que nós vamos abordar, certo? Entendeu? E daqui a um mês a gente vai ter a continuação dessas aulas aqui. Agora a gente vai entrar prática do ciclo da maestria. Nós vamos colocar na prática e nós já vamos entrar na área de metas agora, escrever mesmo, tá? Botar metas e tudo mais. Então é bem bacana, tá? É um projeto longo, mas é um conhecimento muito denso. As aulas são cada 15 dias, mas são aulas muito densas. Então é importante que a gente tenha um intervalo, que é para não sobrecarregar demais vocês também. São aulas pontuais a cada 15 dias, mas o conteúdo é muito, muito denso, tá? Vocês perceberam hoje que tipo assim, foi rápido, é muita coisa, entende? Então, até para botar em prática agora, para vocês trabalharem. Então, assim, usem o grupo para debater, para olhar, para tirar dúvidas, entendeu? E, gente, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá bom? É um prazerzão estar aqui falando com vocês. Teve uma galera hoje que não pôde vir, mas espero que vocês tenham gostado. E vamos lá, que vocês percebem que sempre tem gente nova entrando, né? A Isadora, gente, é aqui de Bom Jesus não, é aqui do Espírito Santo também. Espírito Santo, né? É Espírito Santo. Rosal, tô no Rio ainda, tô no Rio. Exato. Ela tá no Rio e ela volta para cá, e ela vai para lá, entendeu? Então, obrigado por ter vindo, por ter assistido, espero que tu tenha gostado também. E, pessoal, é isso aí então. Fiquem bem, uma ótima semana para vocês. Para você que está assistindo gravado, um abraço no coração de vocês também, tá? E para vocês que estão aqui, story, eu vou encerrar a gravação aqui. E se você não participou aqui online, você não vai participar do story, então sinto muito, tá? Da próxima, participe online. Fica o recado pro final de quem assistir.